área de cálculo 2. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o cálculo de área. O cálculo de área nada mais é do que a utilização da integral definida para calcular determinada área. Geralmente, ele vai vir nesse formato aqui, ó. O professor vai dar x igual a determinado número e x igual a outro número. E aqui eu já separei para vocês os passos. Tem o primeiro, segundo e terceiro. E depois também nós iremos fazer a montagem do gráfico, né, com os valores que a gente achar aqui. O primeiro passo, eu determinei alguns valores para o y, tá? Para mim conseguir chegar no x. Porque como o y aqui está elevado, então o valor que eu vou colocar no y, que eu elevar, eu vou descobrir quantos que vai ser o x. Esses valores aqui não tem nada específico para escolher, não. A gente que escolhe eles. Então, se vocês quiserem colocar 0, 1, menos 2, 0, 2, aí é critério de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer de caneta vermelha para vocês conseguirem entender melhor. Olha, y elevado a 3. No lugar do y, vou colocar o 0. 0 elevado a 3, 0. Aí, no lugar do y, coloco 1. 1 elevado a 3, 1. Menos 1, todo número negativo que for elevado a expoente ímpar, mantém o sinal de negativo. Então, menos 1. E assim ficou. E aqui, para x igual a y, então, né, já diz, igual. Então, quando y for 0, x também vai ser 0. Se eu substituir esse 1, x é igual a 1. Se eu substituir o menos 1, x é igual a menos 1. Tá bom? Bom, o segundo passo é a gente subtrair e igualar a 0. Então, olha, notem que aqui eu tenho y ao cubo menos y. Eu posso transformar isso aqui no fator comum, porque eu tenho y multiplicando y ao quadrado menos 1 igual a 0. Notem que vai dar a mesma coisa, ó. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Y vezes menos 1, menos y. Aqui, nós vamos igualar cada termo, ó. O y igual a 0 e o y ao quadrado menos 1 igual a 0. Bom, y igual a 0 nós já temos aqui, né? E agora esse termo igualado a 0, dá isso daqui, ó. Y ao quadrado menos 1 igual a 0. Y ao quadrado igual a 1, joguei 1 pra cá. Aí, sabe, toda vez que for ao quadrado, dá raiz. Então, deu raiz de 1. A raiz de 1 nós sabemos que é 1. Porém, toda vez que tiver raiz, a gente sabe que fora aqui tem o mais ou menos. Então, y vai ser mais ou menos 1. Terceiro passo, nós vamos integrar. Aí, nós temos a 1 e a 2. O que que nós vamos integrar aqui, ó? Esse menos esse numa integral definida. Os limites que eu usei aqui foi 0 e menos 1. Por que o 0 e menos 1? Os valores que eu achei aqui, ó. 0 e menos 1. Lembra que o y foi mais ou menos 1? Então, eu achei 3 valores para y. E eu tenho um a 2, que eu vou usar os limites 1 e 0. Lembrando que é sempre o maior em cima e menor embaixo. Por que 1 e 0? Porque aqui eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 0, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer essas integrais definidas aqui, para ver o que a gente vai achar. O A2, lembrando que aí é o inverso. Como aqui a gente fez y ao cubo menos y, no A2 vai ser y menos y ao cubo. Agora, para nós resolvermos aqui, eu puxei uma setinha aqui, só para passar aqui para cima, pra gente fazer, tá bom? Bom, vamos lá na integral definida. Nós temos aqui, vou repetir para vocês verem. 0 e menos 1, y ao cubo menos y, dy. Nós sabemos que quando tem algum sinal aqui, nós podemos, né, fazer essa multiplicação. Então, vai ser 0 menos 1, y à terceira, d de y, menos 0 menos 1, y, d de y, tá bom? Bom, a integral de y à terceira, a gente sabe, né, que é n mais 1 sobre n mais 1. Então, vou colocar um colchetes aqui. Então, vai ser y à quarta, que é 3 mais 1, sobre 4. Lembrando que aí tem os limites dele aqui, ó. 0 e menos 1, tá? Que é uma integral definida. Menos, e aí nós também sabemos a integral do y. yd de y é a mesma coisa aqui, só que aí vai ser y ao quadrado sobre 2, 0 e menos 1. E aí, o que nós vamos fazer agora é substituir. Primeiro pelo que está em cima, depois o que está embaixo. Então, vamos lá, ó. Onde for y, eu vou colocar 0. Então, vai ser 0
pode até colocar a quarta aqui, mas sobre 4, sempre lembrando que é menos, tá? Dentro do colchetes. Aí aqui, menos 1 a quarta sobre 4. Então, esse sinal aqui vai ser sempre negativo, tá? Que já é da fórmula mesmo da integral definida. Menos, de novo, a gente vai substituir. Onde for y, põe 0. Onde for y, coloca menos 1. Então, 0 ao quadrado sobre 2, menos, que já é da fórmula, menos 1 ao quadrado sobre 2. Esse 0 aqui a gente pode cortar, porque a gente sabe que 0 sobre qualquer coisa é 0. Então, a gente não vai usar. Esse aqui também não. Então, vamos lá. Menos 1 elevado à quarta é 1 sobre 4. Como tem esse menos aqui, então vai ficar menos 1 sobre 4. Menos esse aqui, ó. Menos 1 elevado a 2, a gente sabe que todo número negativo elevado ao expoente positivo, ele fica positivo. Então, menos com esse aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, menos com mais, menos 1 sobre 2. Tá bom? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos arrumar agora. Isso aqui vai ficar menos 1 quarto, menos com menos, nós sabemos que dá mais. Então, mais meio, tá bom? E aí, nós vamos fazer essa conta de menos 1 quarto mais meio. A gente pode até fazer pelo MMC. MMC de 4 e 2 é 4. Então, aqui vai dar 4 MMC. Então, a gente já sabe que aqui embaixo é 4. 4 dividido por 2, por 4 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ser menos 1 mais 2. E isso aqui vai ficar 1 quarto, tá bom? Agora, nós iremos fazer a segunda integral, que é o A2. Então, vamos lá. O A2, né, é y menos y ao cubo d de y. Então, a mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. Multiplicar direto aqui. Então, vamos lá. Os limites 1 e 0, yd de y, menos 1 e 0, y ao cubo d de y, tá bom? Então, vamos lá. Colchetes, a integral de y, nós sabemos que é n mais 1 sobre n mais 1. E aqui vai seguir os limites 1 e 0. Menos y ao cubo, nós já sabemos também que é y a quarta sobre 4. Os limites 1 e 0, tá? Bem, seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Onde é o y, nós utilizamos o 1 e 0, substituímos. Então, aí ficou 1 elevado ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, exatamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima. 1 elevado a quarto sobre 4, menos 0 elevado a quarto sobre 4. E aí, né, 0 sobre qualquer coisa é 0, a gente corta, e depois nós fazemos essa soma aqui. Então, 1 sobre 2, 1. Lembrando, gente, que o 2, ele não entra, tá? Pra elevar. É só o que tá em cima. Então, continua 1 sobre 2, menos 1 sobre 4, tá bom? A gente vai fazer essa sominha aqui agora. Então, vai ser a mesma coisa. MMC de 2 e 4 é 4. Então, nós já sabemos que aqui o denominador vai ser 4. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 1, 2 menos 1 é igual a 1 quarto, tá bom? Então, aqui nós achamos o nosso segundo aqui, do A2. Porém, ainda não acabou. Nós temos que dar a resposta aqui, que é a área final. Como nós achamos o A2 como 1 quarto e o A1 como 1 quarto, a área final vai ser 2 vezes 1 quarto, que são os dois valores que a gente achou, tá? Na verdade, a gente faz a soma deles, mas como os dois foram 1 quarto, acaba dando a mesma coisa. Então, isso daqui é 2 quartos. Simplificando, é meio, tá? 2 dividido por 4, meio. Então, unidade de área, tá? Essa aqui vai ser a nossa resposta final da área. Agora, nós iremos para o gráfico. Lembra que eu falei no início?
Geralmente o gráfico a gente faz no começo, a professora costuma fazer com a gente assim que a gente faz essa tabelinha aqui, mas se quiser fazer no final também, não tem problema nenhum. É só a gente, né, ficar atento a esses valores aqui. Então aqui eu já montei mais ou menos para vocês verem, ó. Como eles são iguais, então a gente tem que quando o x for zero, o y também é zero, então já é um ponto aqui em comum. Quando o x for 1, o y também é 1, então 1 e 1, aí eu ligo os dois. Quando o x for menos 1, o y também é menos 1, então também liguei os dois. Aqui, ó, eu formei uma reta. A partir do momento que eu tenho dois pontos, eu já consigo formar uma reta. Mas aqui, quer saber a área. Então, essa reta aqui não denomina exatamente a área. Então, vamos lá, ó. Nós saímos do ponto menos 1, chegamos no zero. E do zero nós saímos e chegamos no 1, certo? Então, essa daqui vai ser minha área. Se cair uma questão desse jeito na prova, é assim que a gente exposta o gráfico, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. Segundo exemplo é mais fácil. Embora envolva o logaritmo neperiano, nós podemos observar que aqui, ó, nós só temos um y, ou seja, nós iremos ter só um a. Não vai ser mais A1 e A2, só vai ser A. E também o problema já dá pra gente, ó, os limites, 4 e 1. Ou seja, não precisa descobrir eles também, porque já tem. Então, vai ser, ó, a área é igual a integral limitada, né, por 4 e 1. Integral definida entre 4 e 1. Qual que é a equação que a gente tem aqui? ln de x, d de x, tá bom? Nós temos na tabela, né, que dá pra gente, que a integral de ln de x nada mais é do que u, né, vezes ln de x menos o que é x, definida por 4 e 1. Então, agora onde for x, a gente substitui. A é igual. X aqui, a gente pode até colocar um parênteses para não confundir. Então, 4 vezes logaritmo neperiano de 4 menos 4 menos, que já é da fórmula, 1 vezes o logaritmo neperiano de 1 menos 1. Aqui só substituiu o 4 e o 1. Então, repetindo, A é igual a 4 vezes ln de 4, a calculadora dá pra gente que é 1,38 menos 4, menos 1 vezes o logaritmo neperiano de 1 é 0, menos 1. Isso é a calculadora que dá pra gente, tá? Então, nós temos o A é igual, eu vou fazer aqui direto, 4 vezes 1,38 menos 4 é a mesma coisa que 1,52. E aqui, 1 vezes 0 é 0, então a gente nem precisa colocar. Restou menos 1. Menos com menos é mais. Então, 1,52 mais 1. Nós teremos que a área total é 1,52 mais 1, 2,52 UA, que é a unidade de área. Agora nós iremos esboçar o gráfico. A curva do logaritmo neperiano, ela tem uma particularidade, que ela só vai pegar essa parte aqui, ó, do eixo x aqui. Ela não ultrapassa para lá. Então, como é que vai ser? Nós vamos fazer aqui do 1 até o 4, né, que são os limites que nós temos. Então, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa com o y, porém negativo. Então, nós vamos ter aqui menos 2, menos 3 e menos 4. E aí, né, nós vamos ter que esses 3 pontos aqui, eles serão ligados ao 1, tá? E como eu falei, uma particularidade da curva do logaritmo neperiano, ela faz assim. E aqui nós temos o nosso ln de x, tá bem? Essa terceira questão é parecida com a primeira. Nós temos, né, os
dois valores para y, e aí a gente tem que descobrir agora os limites. Bom, como a gente sabe, a primeira coisa que a gente faz é igualar. Então, 6. Essa terceira questão é um pouco parecida com a primeira. O primeiro passo que nós temos que fazer aqui é subtrair e igualar a zero. Então, 6 menos 1 sobre 6x ao quadrado é igual a zero. Porém, para ficar mais fácil a gente resolver, né, nós vamos passar esse 1,6 para lá, 1 sobre 6x cubo para lá como positivo. Então, 1 sobre 6x ao quadrado. E aí, nós temos que x ao quadrado é igual a 6 sobre 1 sobre 6. Toda vez que tem, né, duas frações, uma sobre a outra, nós multiplicamos pelo inverso. Então, é 6 vezes o inverso da que está embaixo. Então, x ao quadrado é 36. X é igual a raiz de 36. Logo, x é mais ou menos 6. E aqui nós podemos saber que nós vamos ter os dois limites, né? x1 igual a 6, x2 igual a menos 6, tá bom? Como nós temos só dois limites, nós vamos ter, né, o cálculo de área só um A mesmo. E com os limites 6 e menos 6 que nós já achamos aqui. Então, né, nós subtraímos e agora a gente vai substituir para ver. Primeiro passo, como eu falei, a gente separa. Multiplica esse por este e este por este. Então, nós temos o A igual 6 menos 6, 6d de x, menos os limites 6 e menos 6, 1 sobre 6, x ao quadrado, d de x. Como a gente sabe, toda vez, né, que tem número, a gente passa para fora da integral. Ou seja, 6, aí eu vou fazer direto aqui. A gente já sabe que a integral de d de x é x, né? Então, x e os limites 6 e menos 6. Menos, do mesmo jeito, o número passou para fora. X ao quadrado a gente sabe que é x ao cubo sobre 3 a integral. E os limites 6 e menos 6 também. Continuando aqui, agora nós iremos substituir. Então, nós temos que A é igual. Aqui eu já vou colocar dentro direto, tá? 6x, 6 e menos 6, menos 1 sobre 6, x ao cubo sobre 3, e os limites 6 e menos 6. Então, agora nós iremos substituir. Então, A é igual a 6 vezes 6, menos 6 vezes 6, tá? O menos 6 é esse aqui do x vezes o 6. E aí, menos 1 sexto, x ao cubo. Então, vai ser 6 ao cubo sobre 3, menos, vou colocar entre parênteses para a gente não confundir, menos 6 ao cubo sobre 3. Tá bem? Então, vamos lá. A é igual a 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36, menos 36 com menos, nós vamos ter mais 36. Menos, aqui, ó, nós temos 1 vezes 6. 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo é 216. Então, eu vou colocar direto também. 216, 6 vezes 3, 18. Aqui é a mesma coisa, né? 1 sobre 6 vezes 6 elevado ao cubo. Menos com menos é mais. Então, mais 216 sobre 18. E nós fechamos aqui. 6 mais 36 é 72. Menos 216 mais 216 sobre 18, eu já fiz a conta aqui e vai dar 24.
tá? Fiz essa conta na calculadora. Então, nós temos que a área é igual 72 menos 24 é 48. Então, a nossa área vai ser 48 UA. E assim, nós terminamos o cálculo da área. Agora, vamos esboçar o gráfico, né? Nós temos aqui o limite 6 e o limite menos 6. Aqui nós temos o ponto 0 e aqui nós também temos o 6. Então, nós temos esses 3 pontos aqui. Pra gente descobrir a área, é só a gente ligar os 3 pontos, fazendo uma parábola. Então, essa foi nossa aula de hoje. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham tido, podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição. E até a próxima aula.